Olá, amigos de todo o Brasil, bem-vindos a mais uma edição do Ponto 3 aqui na TV Pai Eterno. E hoje queremos tratar de um assunto que é uma dor na vida de muitas pessoas e de muitas famílias, a dependência química. Uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo todo e que, com o tratamento certo, pode sim ser superada. Uma pessoa que se tornou dependente química é uma vítima do uso contínuo de substâncias químicas que causam dependência. E muitas pessoas vivem na ansiedade de tentar entender as causas do uso do álcool e de drogas em vista do que chamam de libertação deste mal que destrói a vida de pessoas e daqueles que os cercam. No programa de hoje, queremos falar do desafio enfrentado por pessoas, famílias e instituições que se dedicam a essa causa. E recebemos com alegria, virtualmente aqui na TV Pai Eterno, o cofundador da Fazenda da Esperança, direto lá de Guaratinguetá, em São Paulo, Nelson Giovanelli. Nelson, bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Muito obrigado, irmão Diego. É uma alegria poder estar colaborando com a experiência que nós estamos vivendo aqui nesse programa e nessa criativa ideia de poder partilhar isso que você acabou de dizer, que é realmente um sofrimento grande para muitas famílias. Exatamente. E que bom que tem muitas pessoas engajadas nesse trabalho, como a Denise, que está aqui, a Denise Ferreira, que é coordenadora nacional da Pastoral da Sobriedade. Denise Ferreira de Souza Ribeiro, que está conectada lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Denise, bem-vinda aqui à TV Pai Eterno. Obrigada, irmão Diego. Sobriedade e paz para todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez, questionando, levando a nossa mensagem de vida, de comportamento a tantas famílias. É um prazer estar aqui, parabéns pela iniciativa e é muito bom poder dividir a tela com o Nelson, nosso parceiro aí de caminhada, nosso querido Nelson aí da Fazenda da Esperança. Vai ser muito bom a nossa conversa hoje. Que bom, que seja importante também para quem está em casa ficar bem informado, porque os números são impressionantes. 35 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem de transtornos decorrentes do uso de drogas e precisam de tratamento. Esse dado foi divulgado no ano passado no Relatório Mundial sobre Drogas, divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Mas agora vamos conferir alguns dados sobre esta realidade aqui no Brasil. A pesquisa foi realizada pela Fundação Oswaldo Cruz em 2017 e só foi divulgada em 2019 e obedeceu à mesma metodologia das pesquisas do IBGE. Mais de 3,5 milhões de pessoas admitiram o consumo de drogas ilícitas nos 30 dias antes da pesquisa. Destes, 208 mil admitiram o consumo de crack. Quase 10% admitiram que já usaram drogas ilícitas alguma vez na vida. A pesquisa também revelou o percentual das principais drogas ilícitas consumidas no país, bem como dados sobre o consumo do álcool, que é comercializado legalmente no país. 16,5% dos entrevistados admitiram abusar no consumo do álcool. Destes, homens admitiam consumir pelo menos 5 doses em uma única ocasião. Já as mulheres, 4 doses ou mais. Interessante dizer que essa pesquisa foi divulgada no ano passado, mas os dados dela são um pouquinho mais antigos, são lá de 2017. E houve uma demora, inclusive uma polêmica demora, na divulgação desses dados, inclusive contestados pelo próprio Ministério da Saúde. E é o que nós vamos tentar entender hoje, essa realidade da dependência química, recebendo nossos convidados, o Nelson Giovanelli, cofundador da Fazenda da Esperança. Mas eu começo com a Denise Ferreira, que é coordenadora nacional da Pastoral da Sobriedade. Denise, quando essa pesquisa foi divulgada da Fiocruz, se criou muito um debate se nós tínhamos ou não uma epidemia do consumo, especialmente do crack, aqui no Brasil. Para você que atua diretamente na Pastoral da Sobriedade e conhece essa realidade mais de perto, nós vivemos uma epidemia nesse consumo de drogas ilícitas, especialmente do crack? Eu vejo que em alguns lugares, em algumas cidades específicas, grandes metrópoles, tem crescido o número de cracolândias, Eu vejo que há alguns anos atrás
quando a gente se falava em crack na pastoral da sobriedade, a gente não tinha muitos números expressivos de usuários, né? E aí, conforme a gente vem caminhando, a gente vai encontrando ao longo dos anos um grande crescimento, né? A gente vem observando que aquilo que era muito de São Paulo ou do Rio de Janeiro, a gente começa a perceber dentro das nossas pequenas cidades também, né? Então, assim, para dizer que é uma epidemia, teria que fazer um estudo bem alinhado, né, com todas as instituições que fazem esse atendimento. Eu digo que, ultimamente, nos nossos gráficos de estatística, a gente tem, sim, encontrado vários atendimentos e muitos atendimentos de usuário de crack. Então, assim, é muito preocupante. É muito preocupante porque é visível, né? É visível esse usuário, né? Essa questão do crack na nossa sociedade. Interessante que a gente está falando aqui da Cracolândia, você cita aí essa realidade, que tem crescido em grandes cidades, em médias cidades e até em cidades pequenas do interior do Brasil, também consequência da crise econômica que vai provocando desemprego e uma série de consequências em nossa sociedade. Mas quando a Denise falava de instituições, aí nós temos aqui o Nelson, que representa e é cofundador da Fazenda da Esperança, que é uma das entidades que já tem uma história na restauração de vidas, vamos dizer assim, de acompanhar pessoas, homens e mulheres, vítimas da dependência. Mas antes de falar especificamente da Fazenda, Nelson, você que milita aí nessa área, qual a situação dessas instituições que atuam na recuperação de pessoas, de famílias? Como está o apoio da sociedade e do governo para oferecer o atendimento necessário para essas pessoas? Irmão Diego, nós estamos juntos assim, com muitas comunidades, não só a Fazenda da Esperança, que atuam nessa área, e aquelas que têm liderança religiosa e uma proposta assim de formação para essa juventude, o desafio é justamente ficar fiel a essa proposta que dá sentido de vida para essa juventude. Tanto a Pastoral da Sobriedade, né, na liderança da Denise, que eu quero cumprimentar agora, viu, Denise? Como todos nós, que temos uma identidade clara em que nós queremos oferecer para esses jovens não só a sobriedade no sentido de abstinência, mas também a sobriedade no sentido de descoberta de sentido de vida através de um caminho de espiritualidade. Isso, irmão Diego, não é fácil. A sua pergunta é muito pertinente, assim, é muito clara, porque existe uma tendência que vem de outros países, que infelizmente está sempre mais entrando aqui no Brasil, e que como o país é laico, então nós temos que deixar assim a escolha de cada um, né, aquilo que quer seguir. Mas isso é muito delicado, porque muitas comunidades que começaram com uma identidade clara, né, abriram mão pela necessidade econômica que possui para receber ajuda financeira, seja na instância municipal, estadual, federal, e por isso começar a percorrer um caminho deixando de lado aquilo que é o que garante, no nosso modo de ver, das comunidades, como Fazenda da Esperança e tantas outras de liderança religiosa, é o que garante a perseverança na sobriedade. Se hoje as Pastoral da Sobriedade têm os números, depois eu vou deixar para Denise dizer, tem um resultado assim enorme, é por causa de que nós temos uma identidade clara. Exato, e essa missão talvez desses locais de recuperação seja mais importante do que, a meu ver, por experiência também de conhecer, acompanhar casos assim, mais importante do que se livrar da dependência química. Que isso é consequência, dar um sentido à vida das pessoas, né? As pessoas acabam tomando esse caminho na vida e as instituições oferecem, através dos valores da fé, um sentido, uma direção à vida das pessoas. Mas, Nelson, você falou aí das dificuldades de manutenção. E há também um outro dado do ano passado,
do Senado Federal discutindo sobre a capacidade de vagas dessas instituições. Nós não temos no Brasil vagas suficientes para a demanda de pessoas que precisam desse tratamento hoje? Isso é verdade? E há alguma coisa sendo feita da parte do sistema público de saúde ou das instituições filantrópicas para melhorar esse atendimento? Nós vamos sempre ficar aquém, irmão Diego, da necessidade que existe, porque realmente é um problema sério e generalizado. Né? Nos levantamentos que foram feitos, a grosso modo, em números gerais, né, as quase 2.000 comunidades terapêuticas que existem no Brasil, nós, assim, conseguimos atender, vamos dizer assim, mais de 30.000 vagas. Mas isso não é suficiente porque não precisa dar resposta, a gente sabe por quê. Né? E o governo, nesses últimos anos, tem procurado dar uma resposta, mas a nossa preocupação é que, e por isso nos unimos e se criou uma confederação de federações de comunidades terapêuticas para o governo fazer o papel dele, que é orientar, auxiliar e fiscalizar, mas não fazer ingerência nos métodos terapêuticos de cada comunidade. Isso é o grande problema que, infelizmente, irmão Diego, em outros países, a guerra foi vencida pelo governo no sentido de atrapalhar, ou seja, de não permitir a liberdade de ação do método terapêutico da comunidade naquilo que elas acreditam para os jovens. Né? Tanto a Pastoral da Sobriedade, que agora vai completar 22 anos, né? Como nós, que já completamos 37 anos, a gente está assistindo essa maravilhosa experiência de jovens que agora já são adultos, né, que já estão com 20, 30 anos de sobriedade. Por quê? Porque se baseiam em princípios da fé, ou seja, do evangelho, e não necessariamente ser uma realidade católica, mas também evangélica, também, mas que se pautam-se nesse princípio de que eu quero acreditar em Deus e que a sua palavra me ajude a caminhar nessa vida para enfrentar todos os desafios que ela me oferece. Verdade, e não é um problema, e às vezes alguém fala que droga é um problema de segurança pública. Também, mas é também, antes, um problema de saúde e um problema de educação, de formação humana, daí a importância da religião, da fé, né, nesse tratamento, acompanhando as pessoas que passam por essa situação. Agora, Denise, a gente fala muito do consumo das drogas ilícitas, então falamos do crack, da maconha, da cocaína, etc., mas as pessoas parecem que têm dificuldade de perceber que o álcool também pode provocar uma dependência e está aí sendo comercializado, tem tributação em cima disso. Como é que a pastoral atua na orientação das pessoas, das famílias, a respeito das drogas lícitas? Muito bem, aí a gente fala do álcool, né, e do tabaco também, né, que é lícito. E é um grande problema, né, o irmão, porque é uma questão que vem muito a caminhar conosco com a questão cultural e a gente bate de frente porque é uma sociedade consumista. O Brasil é um país que consome muito bebida alcoólica, né? Então eu vejo assim que um grande desafio da Pastoral da Sobriedade foi começar a partir de casa. Somos uma pastoral, né, da CNBB, um organismo ligado à CNBB, viemos desse ninho comunitário e a gente precisou trabalhar primeiro a nossa casa, a nossa comunidade, porque as nossas quermesses, muitos anos atrás, eram movidas à bebida alcoólica. A gente promovia, as festas de comunidade, promovia as famílias o uso da bebida alcoólica, né? Então a gente precisou trabalhar a questão da consciência com esse consumo de álcool a partir da comunidade e é interessante que como as paróquias identificaram o problema, identificaram que o uso do álcool, né, que o consumo do álcool em festas, nas pastorais, nos encontros pastorais que às vezes aconteciam, né, entre os membros, os grandes festejos dos membros, era um problema para aquele que tinha dependência.
do álcool, né? E também poderia proporcionar problema àquele que ainda não tinha adquirido o alcoolismo, né? Então a gente começou a criar uma proposta de tirar o uso de bebidas alcoólicas nas paróquias, e isso tem tido um grande resultado. Houve uma resposta muito positiva, claro que algumas cidades a gente ainda observa, mas eu vejo que foi um trabalho assim muito positivo nosso. O que adianta a gente tratar, irmão, a questão da dependência do alcoolismo se a própria igreja estava promovendo o uso? Isso é antiético, isso Agora, Denise, não tem como explicar. Agora, Denise, dentro dessa, porque isso é polêmico nas comunidades, eu convivo com isso nas comunidades, mas talvez falte para as pessoas a capacidade, porque se falar, o irmão Diego vai tomar um vinho, eu posso tomar um vinho, mas tem pessoas que têm dificuldade de compreender uma festa, uma quermesse, um encontro de família, não consegue imaginar esses momentos sem a bebida alcoólica. E essa prática, que já se tornando prática presente em várias dioceses, já prova que é plenamente possível, não é? Não só por questão econômica, possível, mas mesmo pela confraternização das comunidades. Mas eu acho que essa desculpa da questão econômica, se não tiver cerveja não dá lucro, isso já caiu por terra, porque as festas sem bebida alcoólica hoje trouxe as famílias de verdade para as grandes festas das paróquias e não tem problema de lucro, né? Então esse argumento já caiu por terra, a questão de financeiro. Mas eu vejo assim que a gente não impõe, sabe, irmão? A Pastoral da Sobriedade entra com uma proposta, e eu costumo dizer muito assim, observe o seu comportamento, né? Tente não usar, experimente então ficar uma semana sem beber, experimente ficar um dia, 2 dias, 30 dias, será que você não tem problema com álcool? A gente sempre traga uma proposta de se observar, de se questionar, por isso que eu comecei logo a nossa fala, né? Vamos nos questionar, porque não é só o fato de deixar de beber, não é só o fato de deixar de usar droga, como o Nelson falou, é questão de sobriedade. O senhor pode tomar um cálice de vinho, mas não precisa tomar a garrafa inteira. Né? Mas se eu tenho um problema com álcool, e se na minha família tem problema com álcool, e se eu posso ficar sem o álcool, por que não vou optar pela sobriedade? Né? Por que não eu vou optar por não fazer o uso do álcool? Então, assim, é um grande mecanismo que a gente usa, né, com a pastoral, com as famílias, né, de fazer essa proposta de mudança de vida, né, de enfrentar o álcool de forma realmente responsável, porque nós temos os nossos filhos, nossas crianças, adolescentes que estão de olho no nosso comportamento, né, e nós estamos aí promovendo um comportamento de repente inadequado para os nossos adolescentes. A Denise está falando de uma realidade que sempre particularmente me inquietou, mas que é essa realidade do testemunho que os adultos deixam para as crianças. E do ambiente familiar, né? Porque as pessoas aprendem a consumir e às vezes a não ter autocontrole da própria família. Nelson, na Fazenda da Esperança e em outras instituições, é muito importante o envolvimento da família na recuperação da pessoa, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, pega a pessoa, encaminha para a internação e ela vai ser curada, liberta. Mas se a família também não entrar em tratamento, essa pessoa depois volta para a família e vai continuar na mesma condição. Estou correto? Totalmente. Eu digo isso pela experiência pessoal que eu tive dentro de casa, quando aprendi através do testemunho do Frei Hans, que era o nosso pároco franciscano, que eu deveria amar o meu pai como ele era, na dificuldade que ele tinha do alcoolismo. E isso houve uma transformação a tal ponto que não só ele parou de beber, mas na nossa família houve uma harmonia melhor e preparou o berço do início da Fazenda da Esperança, que praticamente começou em casa quando meus pais chegaram de viagem e encontraram a nossa casa cheia de drogados. De tal maneira, vou falar drogados, mas não é o nome correto, né, Denise? Era aquele nome que era usado naquela época. Aquele tempo. Os dependentes químicos que começaram conosco, eles começaram vendo a experiência que a gente estava fazendo dentro de casa. E a partir daí pediram ajuda e na paróquia, em casa, se cristalizou essa ideia que você acabou de dizer.
Ou seja, se não começa em casa, dificilmente eles conseguem se enxergar se não veem modelos. E por isso que esse espírito se perpetuou até hoje nas fazendas, né? Hoje nós estamos com mais de 3.000 jovens acolhidos por um período de 1 ano só aqui no Brasil, e aqueles que se recuperam depois carregam outros na experiência de recuperação por conta desse método do modelo que eu posso ser para o outro e assim eu posso seguir. Exatamente. Denise, a Pastoral da Sobriedade é uma pastoral nova, né? Lembramos aqui, ela tem só 22 anos, é uma pastoral que ainda está em expansão aqui no Brasil. Qual que é a proposta que a pastoral apresenta para as dioceses, para as comunidades, tanto no sentido de socorro às famílias que já sofrem com o problema, como também na prevenção? Nós somos pastoral, né? Estamos inseridos nas paróquias e a gente trabalha com grupos de autoajuda, que é a nossa identidade. A gente trabalha com os 12 passos da Pastoral da Sobriedade e, na verdade, no início, quando tudo começou, a dizer 22 anos, a gente já é adulto, né, irmão? Sim, Somos adultos já. Tem uma caminhada boa. Aliás, você poderia até dizer em quais regiões do Brasil, já está presente em todas as dioceses, por exemplo? Não, nós estamos, isso que eu ia falar, né? Apesar de sermos adultos, né, 22 anos na igreja, somos uma das respostas concretas, né? Quando alguém chega ao padre querendo uma ajuda em área de dependência química, ou manda para a Fazenda da Esperança, ou manda para uma fazenda aqui perto, mas muitas das vezes dentro da igreja não tem uma resposta, né? Por isso que foi criada a pastoral, para que seja aquela resposta do padre, procure a Pastoral da Sobriedade que ela pode te encaminhar. Mas nós estamos presentes apenas em 13% das paróquias no Brasil. A gente tem 1.455 grupos, seu irmão, mas mesmo assim, em vista da quantidade de paróquias que existem, nós estamos aquém da demanda, né? Aquém do que é possível fazer. Então, assim, a gente tem uma proposta de grupo de autoajuda que trabalha a sobriedade como estilo de vida. A dependência química, a sobriedade é consequência dessa mudança de vida que é proposta. Quando a gente começou, eu falei com o Nelson no início, né, nos bastidores, que ela nasceu de um encontro com as comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas se reuniram no Brasil para se unir nesse projeto de vida, né, na igreja. E aí sentiu-se a necessidade de um trabalho pastoral dentro da igreja, né, para poder acolher os filhos da igreja. E aí, então, em 98, nasceu a Pastoral da Sobriedade na Assembleia dos Bispos. E é muito bacana a gente ver essa construção que a gente descobriu que a dependência química ela vinha a partir de outras questões de falta de sobriedade na família, de falta de sobriedade nas relações, e aí a gente foi caminhando para isso. Hoje a gente trata de dependência química e outras dependências. Dependência do consumismo, né, daquela afetividade doentia, ou do sexo, ou do trabalho, de outras questões que muitas das vezes vai até levar à dependência química. Então é esse o nosso projeto. Que bom. Poderia até dizer que o caminho que a pastoral propõe é exatamente do autodomínio, do autocontrole, para aprender a conviver, digamos, no mundo que apresenta tantas coisas que nos pressionam, não só, muito interessante ser lembrado, não só a dependência química, mas de outras também. Então, esses 12 passos devem levar a pessoa, a família, a ter o autocontrole dessas situações, correto? Agora, eu queria fazer uma pergunta para Nelson e Denise, porque, com certeza, nesse momento, tem muitas famílias nos assistindo, especialmente muitas mães, muitas avós. A dependência química, a experiência mostra que não é um problema que tenha idade, que seja só de jovens, ou que seja também de pessoas de qualquer idade, mas muitas pessoas vivem, com certeza, naquela angústia. Quando isso vai acabar, nós vamos conseguir terminar? Então, eu queria que cada um dissesse, a partir da sua experiência, da sua história, uma palavra para essas famílias, no sentido, a saída para a dependência química. Nelson, por gentileza. Irmão, eu gosto sempre de olhar para a experiência que a gente fez durante esses anos, né? Eu tenho absoluta certeza que a saída existe, porque nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, se
vamos para a nossa origem de encontrar-se com Ele, fazendo o que Ele pede, a gente se encontra e, como consequência, resolve o problema do alcoolismo ou da droga. O problema do alcoolismo e da droga, para mim, é a ponta do iceberg, a questão é mais profunda. Quando o homem não encontra mais o sentido de vida, a droga e o álcool aparecem como uma armadilha, como uma possibilidade de fuga. E por isso, se ele encontra o sentido da vida, então aí não há mais a dificuldade. Por isso que todos aqueles e aquelas que durante esses anos se encontraram com o próprio Deus, seja através dos 12 passos, que é isso que eles conduzem a todos, porque quando Bill e Bob, os que começaram essa experiência nos anos 30 lá, na Grande Depressão dos Estados Unidos, né, eles descobriram, através das próprias palavras da Bíblia, e elaboraram esses 12 passos. E todas as outras experiências que nasceram fruto desse encontro com Deus, desses princípios, que partem assim, da Bíblia, da sua palavra, né, estão conduzindo essas pessoas, todos, famílias e dependentes, a resolver a situação, resolver o problema. Por quê? Porque se encontra com a sua origem. Então, por exemplo, hoje eu me encontrei com o último grupo que chegou, agora por causa da pandemia, nós acolhemos mais de 1.600 homens e mulheres com crianças de rua, em todas as fazendas, dos quais estão perseverando já quase 1.000. E nesse encontro com eles, a gente está percebendo que o fundamento de tudo não é o fato de eles estarem na rua, é justamente pela falta de encontrar essa pessoa de Deus em pessoas com quem eles vêm, que se encontram, que são felizes porque encontraram-se com Ele. Então, mãezinha, pai, todos que estão escutando, que estão assistindo, eu tenho absoluta certeza, como a Denise, como o irmão também, que solução tem, mas nós temos que voltar à origem de quem nos criou. Denise, por favor. Muito bem, vou começar com uma frase: Deus pode tudo. Deus pode tudo. Deus só não pode fazer a sua parte, né? Então, o que cabe a Deus, Ele já está fazendo. E o que cabe a nós é preciso fazer. Então, não precisa ter medo, né? Não tenha medo, não tenha vergonha. Né? Se na tua família tem o problema, né, do alcoolismo ou o problema da dependência química, a resposta está aqui, né, na nossa porta, está na nossa comunidade, está nas fazendas, está nas instituições, propondo, né, esse atendimento à família. Eu acredito muito que a solução está nesse tratamento multidisciplinar. Muitos casos precisa de um psicólogo, muitos casos precisa de um psiquiatra, precisa de uma medicação ou precisa de uma religiosidade para conseguir fazer essa caminhada, ser perseverante nessa caminhada, né? Então, assim, a espiritualidade vai ajudar a família como um todo a encontrar essa vida de sobriedade em família. Não adianta só o dependente buscar ajuda. É preciso a família também entender que ela precisa buscar a sua sobriedade. Se a família não estiver em sobriedade, dificilmente o dependente químico consegue perseverar na abstinência, né? Ele consegue perseverar na abstinência do uso de álcool. Então, assim, a minha grande notícia é essa, né? Deus é maravilhoso, Deus é bondoso e amoroso, e Ele é capaz de caminhar conosco, de nos fazer caminhar nessa vida de sobriedade. Então é preciso que a gente faça a nossa parte. E a nossa parte é buscar ajuda. Então busque ajuda. Tem a fazenda, tem a pastoral da sobriedade, tem tantas outras instituições. Vale a pena uma vida nova. Pois é, a realidade da dependência química, seja de drogas ilícitas ou lícitas, está presente e é um desafio para a nossa sociedade. Mas dói mais ainda quando ele deixa de ser o problema lá do vizinho e bate dentro da nossa casa, porque as consequências são muito ruins, pois parece que a pessoa e aquelas que estão à sua volta vão morrendo aos poucos, vítimas desses e de outros males, especialmente a indiferença, ou mesmo a descrença de que essa situação tenha saída. Eu posso dizer que não é uma batalha fácil, é algo muito exigente e que talvez dure toda uma vida, viu?
mas que precisamos enfrentar. E que tal usar as 3 virtudes teologais? A fé, a esperança e a caridade. É preciso acreditar que Deus nos fortalece e acompanha nessa caminhada. É preciso ter a esperança que há uma saída dessa situação e que, para encontrá-la, não podemos desistir nunca e de ninguém. E, por fim, ter a caridade de reconhecer que o dependente químico é vítima, é uma pessoa doente e que a cura para pôr uma dose imensa de amor na vida dessa pessoa é necessária. Amor, misericórdia, nada disso pode faltar, seja da parte dos familiares, seja da parte dos amigos. Até porque a misericórdia é algo de que todos nós precisamos sempre. Por isso eu agradeço a presença e o testemunho da Denise Ferreira de Souza, coordenadora nacional da Pastoral da Sobriedade. Muito obrigado por sua participação e por seu trabalho e que continue em expansão essa pastoral na Igreja do Brasil. Amém. Eu que agradeço. Sobriedade e paz para todos vocês. Amém. Conte conosco sempre. Amém. Muito obrigado. E obrigado também ao Nelson Giovanelli, cofundador da Fazenda da Esperança. E um abraço a toda a equipe que realiza esse belíssimo trabalho a serviço da Igreja no Brasil e no mundo inteiro. Obrigado, irmão Diego. Parabéns pelo programa. Obrigado pela participação de vocês e obrigado a você que nos acompanhou aqui na TV Pai Eterno. Até a próxima.